Eu trago saudação do meu esposo, a paz do Senhor para todos, graça e paz, né? Eu acho que vocês usam graça e paz. Eu já estive na igreja do pastor Reni com a pastora Dalva, mas quando ainda era lá no outro endereço. Aqui está sendo a segunda vez e eu quero contar como foi que eu cheguei aqui hoje, né? Antes de entrar aqui no texto, é rápido. No dia que a minha irmã estaria aqui, não deu para eu vir porque era culto de ensino lá na Assembleia. E daí não deu para eu vir aqui. Mas hoje eu estava lá na praia, fazendo meditação e caminhada, e a irmã Julinha passou lá. E nós temos uma amizade, né? Minha mãe, a pastora Dalva, a irmã Julinha. E eu falei para ela que eu tenho muito carinho pela pastora Dalva, muito carinho por ela, né? E o que acontece? Eu perguntei a ela qual o dia do culto. Ela falou terça, quinta e domingo. Falei, todos os dias tem culto na Assembleia. Não tem como eu dar meu testemunho, agradecer as orações, né? Então, ela disse, não, olha, hoje tem um trabalho de libertação, de cura, de milagres. E realmente, aqui é o lugar da bênção, o lugar do milagre, o lugar da transformação. Eu entrei aqui, eu senti a presença de Deus. Eu fui impactada com os louvores. Jesus já me renovou nessa noite. Aqui é olaria e nós somos vasos de Deus. E eu estou muito, muito, muito feliz nesta noite. Eu quero meditar com os irmãos no livro Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 1 até o 37. Há muito tempo que Deus não me dava nenhuma palavra. E eu cresci na Assembleia de Deus. Por um tempo eu fui professora de escola dominical. Por um tempo eu atendi agendas pregando em algumas igrejas. Mas Deus não me revelava nenhuma palavra. Eu fiquei um tempo sem receber nada de Deus. E se Deus não me entrega nada novo, eu não invento para entregar. Eu sou assim, porque senão a gente vai pagar preço, né? Então, nesta semana, o Espírito Santo me conduziu a ler o Evangelho segundo Lucas. E tem algumas partes aqui que eu quero meditar com os irmãos. E depois eu vou entrar também no meu testemunho. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Tendo muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor nele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz e terás prazer e alegria,
e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque grande será diante do Senhor. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, e que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas grandes novas. Todavia, ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E agora a gente vai passar um pouquinho mais rápido, vamos para o versículo 37, para não se estender muito na leitura. Depois os irmãos, se puderem ler com calma em casa. Aleluia! Porque para Deus nada é impossível. Vamos repetir juntos? Glória. Porque para Deus nada é impossível. Glória. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Então, amados, essa palavra veio de encontro ao meu coração no dia de ontem. Eu passei o dia ontem meditando neste capítulo aqui, nestes versículos. E o Espírito Santo de Deus, ele ministrou ao meu coração que sem fé é impossível agradar a Deus. Que o que nós temos cantado aqui, nós cantamos aqui hoje, o meu milagre vai chegar. Sem fé é impossível. Eu sobrevivi. Literalmente eu sobrevivi a uma grande batalha. Duas grandes batalhas. Uma na minha saúde, que eu tive depressão profunda. Loucura mesmo. Eu via, eu ouvia, eu não conhecia minha mãe, eu não conhecia meu pai, eu não sabia quem era meu marido, eu não sabia quem eram os meus filhos. Eu interagia, sabe com quem? Com Pietro. Desculpem se tem alguém conhecido de vocês com esse nome, mas Pietro... Meu filho. Não vou nem falar o resto. Pietro foi um cãozinho que eu recebi. E eu tinha com muita estima. E eu dei esse nome porque eu amava muito. Desculpa. Então, o que acontece? Com ele eu interagia. Mas o fim da batalha foi tão tremenda, que no final daquela luta, quando a minha memória retornou, ele veio a falecer. E algumas pessoas falaram que a treva foi tão grande, a força do mal foi tão intensa para me destruir, que o cãozinho não suportou. Mas há poder no nome, há poder no sangue de Jesus. Nós cristãos temos que viver sempre vigilantes, porque tem coisas que só com jejum e oração. E às vezes nós passamos a semana inteira e não jejuamos. E Deus me deu táticas agora para jejuar, que eu não tinha antes. Porque eu tinha que tomar uma medicação logo ao acordar, depois do café da manhã. Como que eu ia jejuar dessa forma? Agora o Senhor me deu uma orientação. Você vai tomar o seu café da manhã, você não vai almoçar, depois você faz um lanche no fim da tarde. E assim eu tenho feito para edificar e para me revestir. Porque senão nós não vamos conseguir vencer, porque os dias são maus, são tenebrosos. A inveja existe. As forças satânicas existem. E o espírito, a depressão é um espírito. A depressão é um espírito. A depressão é uma falta de fé. E na palavra de Deus está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós lemos aqui na palavra que Isabel e Zacarias eram servos fiéis. Eles estavam sempre juntos no templo, adorando, buscando, mas ela ainda era estéril. A hora do milagre nós não sabemos como vai acontecer nem quando, mas nós temos que ter uma certeza: nós servimos o Deus dos impossíveis. Glória a O Deus, nosso Deus é o Deus dos impossíveis.
processo com crises depressivas se deu no ano de 2007. Desculpem, porque às vezes eu fico um pouco ansiosa com o que eu vou ter que entregar e acabo me atropelando. No ano de 2007, eu tinha 26 anos e eu estava com tumor de mama. Eu dava aula em 2 escolas. Eu sou formada em letras, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, mas hoje eu sou aposentada de sala de aula, até devido ao tratamento que é muito extenso. E eu tive que me ausentar por 4 vezes. E eles acharam melhor me aposentar de sala de aula. E eu estou remanejada, trabalhando com serviço de secretaria. Isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque na crise, irmãos, eu não sabia quanto eram 2 mais 2. Eu não sabia o dia da semana. São processos que nós passamos na nossa vida. Eu passava a noite chorando, lutando por minha saúde e lutando pelo casamento, porque eu fui deixada com 2 filhos adolescentes para criar. Eu lutei contra a infidelidade, lutei contra a traição, eu fiquei lutando por 2 anos ali dentro de casa, eu lutando. Nesse período eu já estava buscando em jejum, e eu colocava o rosto no pó, e clamava, e recitava versículos, e cria que a minha vitória vinha de Deus. Aleluia! Eu cria que a minha vitória vinha de Deus. Numa das noites, das crises depressivas que eu tive, eu lembro que eu saí, desci do meu quarto, eu tentei ir até a cozinha. E eu vi no mundo espiritual uma batalha. Tinha anjos dentro da minha sala. E isso não é porque eu estava buscando naquele momento que eu estava incapaz de buscar. Mas é porque tinha a igreja buscando por mim, pastora Dava, pastor Reni, a igreja toda estava buscando por mim. A minha igreja Assembleia de Deus estava clamando por mim. É verdade. Irmãos, o que Deus fez na minha vida foi tremendo. Porque se fizeram alguma coisa contra a minha vida foi para destruir meu casamento e me deixar louca. Mas Deus restaurou o casamento, restaurou a saúde para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui para agradecer ao Senhor Jesus e agradecer a essa igreja pelas orações. E creiam sempre, para Deus nada é impossível. E nós vimos que um anjo apareceu a Zacarias. Naquele momento que o anjo apareceu, ele duvidou da palavra do anjo. Por ter duvidado, ele pagou um preço. Qual foi o preço que Zacarias pagou? Fala, pastor Repi. Ele ficou mudo. Ele saiu de dentro, olha só, olha a situação do homem e da mulher de Deus. Em Gálatas 5, 22 diz que um dos frutos do Espírito é um dos frutos. Que foi cantado aqui hoje. A fé. A fé. E Zacarias, naquele momento, ele duvidou que fosse acontecer com Isabel, que ela fosse gestar, que ela fosse engravidar já sendo idosa. Mas era um anjo do Senhor e ele estava dentro do tabernáculo. Mas como pode? Irmãos, nós somos carne, nós falhamos, nós não somos melhores que Zacarias, não. Quantas das vezes nós fomos Zacarias? E como eu disse, a primeira crise depressiva que eu tive foi antes da cirurgia da mama. Por quê? 1 ano e meio antes, eu tinha perdido a tia mais velha, que é a irmã do meu pai, que trabalha aqui, o Carlinhos, para o câncer. Minha tia teve câncer de mama e faleceu aos 53 anos. Aí, quando eu descobri aquele nódulo crescendo, eu já não aguentava mais, eu tive que operar às pressas, eu pensei, eu também estou cancerosa. A minha mente entrou em parafusos. Foi a primeira crise que eu tive, foi aos 26 anos. De lá até aqui, eu sigo ordens médicas. Nós temos que seguir ordens médicas. Se o médico prescrever um medicamento, nós somos templos do Espírito Santo, mas nós temos que obedecer. Lucas era um doutor, mas ele cria na ciência, mas ele cria muito mais no Filho de Deus.
Tanto que ele foi para Israel para aprender acerca do Filho de Deus. Lucas, ele não andou com Jesus. Andaram com Jesus Mateus, Marcos e João. Né? Lucas é uma biografia. Ele foi até Israel, pesquisou tudo, tomou conhecimento de tudo, se converteu ao cristianismo e escreveu esse livro maravilhoso. Até aqui o Senhor me deu, tá? E eu pratiquei a palavra. Nesse período que eu fiquei separada, 3 anos e meio, eu pratiquei a palavra. Eu recitava versículos, eu orava de joelhos quando eu não tinha forças. E teve um período que Deus pediu para eu entregar o casamento nas mãos dele. Foi um conselho que o meu pai me deu. Você não vai lutar mais com as suas forças. Até agora você está lutando. Você vai entregar o seu casamento nas mãos de Deus. E eu fiz isso, entreguei nas mãos de Deus. Em janeiro do ano passado, ele pediu para voltar para o lar. Aleluia. Glórias a Deus. No início, os filhos não o aceitaram. Foi uma guerra dentro de casa. Mas hoje, ele é amado, ele é respeitado. Porque Deus, quando ele dá a bênção completa. Aleluia. O anjo foi usado por Deus para profetizar para Zacarias que Isabel daria à luz mesmo sendo idosa. E ela teve um bebê. Desta forma nós temos que crer. Não vamos olhar para a nossa situação. Eu vejo aqui um templo maravilhoso, lindo. Eu vejo o ar-condicionado. Eu vejo porcelanato. E um terreno ali na frente com um grande templo construído, com salas para departamentos e missões. De acordo com o que os pastores estão sonhando. Eu só estou falando. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.